Leandro, eu tô querendo ter um pet, cara, uma ave, alguma coisa assim para me acompanhar em casa. O que você me indica? Então, Zé, eu gosto muito de pensar o seguinte: para a gente fazer uma escolha de uma ave, de um pet, a gente tem que predefinir algumas coisas. Uma das coisas que eu acho importante é a gente saber que existe uma legislação específica. Então, as aves que não dependem de uma legislação, que são consideradas domésticas, é uma calopsita, por exemplo, um periquito australiano. Então, eu indico para quem quer ter um pet, primeira coisa, tem que ser um psitacídeo. O psitacídeo ele tem uma interação maior, ele tem uma dependência, uma ligação maior com você do que os pássaros, que são os bico reto. Então, todo bico torto, que é o psitacídeo, ele tende a ter uma interação melhor, ter um convívio melhor. E dentro desse grupo, eu indico a calopsita, por ser extremamente dócil, não depende de um manejo extraordinário para ela desenvolver uma interação com você. Aqui mesmo eu tô com uma filhotinha aqui que tem já uns dias que eu não pego, que eu não mexo e tá sempre querendo ficar perto de mim. Agora ela tá atraída aqui pela comida, mas ela sempre gosta de ficar perto de mim, então é um bichinho que te acompanha, que sempre sobe e fica no seu ombro, gosta de um carinho. Então a minha primeira indicação hoje seria uma calopsita. Falando de tempo de vida, ela tem uma vida curta, média, porque às vezes a gente pensa num hamster, né, por exemplo, pega amor e de repente ele, bem rápido, ele não dura muito tempo. Como que é isso para calopsita? Então, é interessante nos pássaros, das aves, principalmente os psitacídeos, que é o caso da calopsita, que eles vivem bastante, né? Então, a expectativa é que viva mais de 10 anos uma calopsita com você. Então, não é um bichinho que você pega e fala assim, vai durar 6 meses, eu já não vou ter mais o bichinho. Então, é um bichinho que você vai ter para um bom tempo. A calopsita tem uma expectativa de vida alta. Em relação à alimentação, eu tô vendo que ela tá comendo um mix de sementes aí, né? Existe alguma uma alimentação que é fixa, que é só aquilo ali pronto, ou eu tenho que dar outros complementos para ela? Assim, a alimentação da calopsita é muito simples. A gente tem duas vertentes aí que você pode adotar, que é a extrusada, que é uma ração que ela já tem na sua composição todos os nutrientes, é similar a uma ração de cachorro. E tem a mistura de semente, que é enriquecida, inclusive a gente tem na Nobica a mistura de calopsita especial, que ela é enriquecida com alguns nutrientes que faltam na semente, né? Que é o caso da proteína, por exemplo, e a gente supre naquela mistura, ela tem a proteína suprida com alguns itens. Então, essas duas opções, você manter ela, só deixar sempre comida à disposição na gaiola, tá filé, tá bacana. Não precisa preocupar com algo a mais e ficar fornecendo fruta. Não. Inclusive, no meu caso, eu uso extrusadas, né? Eu uso a extrusada da Mega Azul hoje, a PM13, e as sementes eu uso como petisco. Então eu só uso semente quando elas não estão no lugarzinho delas. Que elas estão passeando em casa, soltas, aí eu uso semente como petisco. E se eu quiser criar para, tipo assim, um macho e uma fêmea para ter filhote, eu posso ou tem algum risco, algum cuidado especial? Daí a importância do que eu falei anteriormente, que é conhecer um pouco da legislação. Os pássaros domésticos, que a calopsita se enquadra, não existe uma legislação que obrigue algum critério na reprodução. Se é doméstico, você pode reproduzir em casa. Você tem que ter o ninho, tem que ter o abrigo certinho, né, os lugares de colocar. Mas você pode deixar o casalzinho lá, que ele vai fazer o ninho, vai botar, vai chocar. O ciclo dando certo, você vai ter seus filhotinhos em casa. E se porventura eu pegar gosto e começar a pensar em vender filhotes, eu tenho que tomar algum cuidado? Tem alguma legislação nesse caso ou é como se fosse um pet normal? Na verdade, assim, a legislação ambiental não existe, né? Ela não exige que os pássaros domésticos passem por um critério para você reproduzir, para você ter, para você. Agora tem a legislação da compra, da venda dos produtos, existe a legislação estadual, né, que o estado
ele tributa, então, assim, tudo que você for vender, você tem que ter nota fiscal. Aí tem uma outra legislação que você tem que ter como um criador regular, né? A gente sabe que hoje muita gente que às vezes tira uns filhotinhos em casa e faz isso amadoramente, acaba passando para um vizinho, ou dá de presente, ou troca por uma ração. Então acontece bastante isso. Mas existe sim algum critério na venda, sim. Se for levar para uma escala maior, tudo, tem que preocupar sim em ter uma legislação específica, sim. Entendi, é porque comparado com, por exemplo, um Shih Tzu, pets assim que são de raças específicas, como cães, por exemplo, a gente acaba vendo muitas pessoas criarem e querer vender, né? Só Sim, que agora, depois de 2026, a gente tem uma nova legislação que toda movimentação a gente precisa ter sim, sim. esse cuidado. Agora, por exemplo, gostei, mas eu tenho uma preocupação quanto à segurança da calopsita. Eu preciso, é adequado deixar trancado em uma gaiola enquanto eu estou trabalhando? Essa gaiola é adequado ter um espaço bom? Pode ser um espaço pequeno? O que seria o tamanho ideal para uma gaiola para preservar a vida do animal enquanto eu não estou em casa? Você comentou sobre comparando, fazendo uma analogia com os cachorros, eu vou continuar nessa linha. O cachorro ele tem, se você tem ele em casa, ele fica solto e tudo, e só nos momentos que você sai, você coloca ele em lugar adaptado para ele, não tem problema algum, assim como são os pássaros, né? São as aves. A calopsita, nos momentos que você não está em casa, você pode ter uma gaiola e colocar ela na gaiola ali. Principalmente se o ambiente que ela vive oferecer algum risco de algum bichinho pegar, de um predador, ou de pegar uma chuva, um sol. Então é legal que ela fica abrigada. Se ela fica boa parte do tempo solta, com o ambiente livre para desestressar, para andar, para brincar, para fazer o que quer, você pode ter uma gaiola pequena assim para manter ela nesses períodos. Agora, se você for manter ela ali um período muito grande, o indicado é que seja um ambiente confortável, espaçoso, grande, com bastante brinquedo. Legal. E se eu quiser comprar todos os produtos para minha calopsita, vocês hoje têm algum suporte que nos orienta? Tem todos esses produtos para enviar para a gente? Como que funciona? Sim, hoje a gente tem o nosso suporte no site, né? E por lá o nosso time de atendimento vai te indicar desde a gaiola, o que colocar na gaiola, o que fornecer, em que período da vida que esse filhote está, né? E vai te indicar todos os suplementos, tudo o que você precisa dar. E a gente envia gaiolas e todos os produtos que estiver no site, a gente vende e dá esse suporte sim. No caso, se você quiser adquirir uma calopsita na sua cidade e não tiver alguém para te orientar, você pode procurar, que a gente te orienta como escolher, o que deve ser feito, a gente dá esse suporte sim. E como que eu encontro vocês? www.nobico.com.br. Entra lá e conhece a gente. Se você também está interessado em começar a criar ou ter alguma ave, algum pet, para finalizar, se inscreva em nosso canal e nos acompanhe para ficar por dentro de todo esse universo das aves e dos pets.